E se o encontro fosse hoje? Como você está? Amós 4,12. Deus vai levantar Amós, trazendo essa mensagem para Israel, dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Porque muitas pessoas, elas pensam que Deus só fala através do juízo final. Só no momento de um juízo final, ou só quando algo está acabando mesmo, eu estou aqui no ápice. Não, eu vou te mostrar, através desta palavra de Amós, que Deus não alerta só no momento da tribulação. Pelo contrário, Ele alerta antes da tribulação. Porque a palavra de Deus diz que não sobreveio a vós nenhum tipo de tentação a qual você não possa suportar, Paulo vai declarar. Antes, o Senhor enviará um escape. Ou seja, antes Ele envia uma palavra de alerta. Antes Ele envia o socorro. Antes do juízo, a misericórdia é enviada. E é sobre essa graça, é sobre essa misericórdia que eu quero ministrar aqui hoje. Porque a Bíblia vai mostrar que antes de Deus julgar, em vários aspectos aqui você vai ver, Ele vai advertir. Ele vai adverter o povo. Antes que houve o dilúvio, lembra do dilúvio de Noé? Antes do dilúvio, Deus vai levantar um homem por nome Noé. Ou seja, não veio a destruição e só depois Deus levantou alguém. Antes da destruição, Deus levanta alguém para um escape, para enviar um livramento. Lembra de Sodoma? Antes da destruição, Deus vai falar com Ló, mesmo Ló estando em um lugar de perdição. Deus vai falar: Ló, prepara a tua família, pega a tua casa e vai embora daí. Deus vai alertar. Jeremias, a gente viveu aqui esses dias uma ministração sobre Jeremias. E o que Deus vai fazer com o povo de Jerusalém? Antes da queda de Jerusalém, Deus vai levantar Jeremias. Ou então, entenda algo, sempre antes de uma queda, sempre antes de uma destruição, Deus vai levantar alguém. Deus vai enviar um escape. Deus vai alertar o teu povo. Então você está aqui não é porque você está vivendo o juízo final. Você está aqui porque Deus está te preparando para aquilo que está por vir. Deus está te levantando para que você seja a porta-voz na tua casa, a porta-voz aonde Ele vai te colocar, onde Ele vai te enviar, onde Ele já te plantou. E aqui nesta palavra de Amós, o Senhor vai trazer essa alerta para o povo de Israel. Prepara-te, ó Israel. Ou seja, antes do povo ir para o exílio. Eles não estavam no exílio aqui. Eles não estavam vivendo a pior fase aqui. Ouve Amós. Deus sempre levanta uma voz antes de liberar o juízo. Sempre. Eu estava vendo hoje, eu não me recordo o nome do lugar, se alguém lembrar que é, digita aqui ou fala, onde ou em um país hoje houve ali
Uma destruição que foi destruindo tudo naquele país. Mais de 400 pessoas perdidas. Quando eu vi, já tinha encontrado 19 corpos, mas 400 pessoas estavam ali desaparecidas. E eu estava lembrando quantas mensagens de alertas eu vi nesses últimos dias e há algum tempo, já tem alguns anos também, mas esse ano tenho ouvido muito Deus falando, eu vou abalar a terra, eu vou abalar a terra. E em 2022, quando Deus começou a falar comigo de uma forma tão clara também, eu me lembro antes disso, Deus deu uma visão muito clara para o meu irmão também sobre isso. E eu falei, meu Deus, como o Senhor tem mostrado sobre o que vai acontecer, sobre esse juízo que está por vir. E eu não entendi por que o Senhor me mostra tanto sobre o arrebatamento. Esse ano, quantas experiências eu passei com o Senhor mostrando o arrebatamento. A última que eu tive, uma das últimas, se eu não me engano se foi uma das últimas ou foi a última, mas eu acho que foi uma das últimas, que depois o Senhor me mostrou algo depois. Eu até falei isso anteriormente, em um dos propósitos. Eu via o Senhor voltando para buscar a sua igreja e de repente a igreja estava cheia, as pessoas estavam de joelhos orando e ali eu vi o arrebatamento, muitas subindo, mas quando eu olhava, eu enxergava as pessoas de joelho e muitas que estavam de joelhos não subiam. E eu perguntava ali no meu espírito, eu falava assim, eu não estou entendendo, estão orando, a tua igreja está de joelhos. Ele disse, está aqui o corpo, mas o espírito, a alma está distante, está desconecto. Não estão vivendo uma vida de santificação. Ou seja, entraram num automático. Era quando Deus falava com o povo, o meu povo me clamam com os lábios, mas o coração está longe de mim. E eu disse, Jesus, olha para mim. Olha para mim, se o Senhor está me mostrando isso, é porque o Senhor também está me alertando. Jesus, não me deixa viver uma crente que ora no automático, que canta no automático. Jesus, que fala de ti no automático. Não! Eu quero viver uma vida de santificação. Então, Senhor, se há alguma coisa oculta em mim que nem eu lembro que é, ou talvez eu tô achando normal, revela, que o teu Espírito me mostre. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero confessar eles. Pecado tem que dar nome, mas não me deixe, Senhor, estar na tua casa e não ver a trombeta tocar. O Senhor tem despertado a sua igreja para o grande dia que está por vir. E Deus tem nos levantado para este propósito, para viver este tempo, um tempo de preparação. Te prepara. Aqui não é para poder assustar, não. Porque quem tem vida no altar não tem medo do amanhã. Quem vive uma vida com o Senhor vai declarar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje eu estava vindo da igreja e nós estávamos conversando, olhamos para o céu e de repente a gente começou a conversar. Eu amo falar da vinda de Jesus. E a gente falou assim, meu Deus, Jesus podia voltar logo, né? E não é aquela volta porque, eu tô tão mal que eu quero que Jesus volte. Não é porque já teve gente que, quem já nunca falou isso, né? Volta logo Jesus, que eu não quero mais viver. Não! Eu estou feliz em viver o propósito do Senhor. Quem sou eu para ficar falando para Ele que dia que Ele tem que me levar? Não, tá tudo nas mãos dele. Eu estava declarando, era o Maranata. E aí eu olhei para o céu e falei, não adianta, né? Por mais que a gente tente imaginar, é como a palavra de Deus diz, aquilo que não subiu, não desceu ao coração do homem, nem os olhos viram, é o que o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que os ouvidos não ouviram é o que o Senhor tem preparado. Qual foi a última vez que você pensou nos céus? O Senhor está levantando uma igreja que deseja declarar Maranata, ora vem Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que se Ele não abreviasse os dias, até os escolhidos seriam confundidos. Meu Deus, isso já está acontecendo de tantas maneiras, pessoas perdidas, confusas dentro da própria igreja, tendo que pregar sempre o óbvio, o que era óbvio você tem que ilustrar porque não é mais. Meu Deus! Mas você está aqui porque é o Espírito Santo de Deus que tem te despertado. Deus está levantando uma voz e essa voz é você. E é por isso que você está aqui clamando. Antes de
acontecer o juízo. E eu não digo só o juízo da vinda de Jesus, eu digo que sobre aquilo que o inimigo quer fazer, ou estava tentando fazer contra você, contra a tua casa, ou que o inimigo está fazendo sobre esta nação, sobre nações. O Senhor está dizendo, por amor a uma vida, eu sou Deus que poupa uma nação. O que Deus não fez com o povo de Jerusalém por causa do clamor de Jeremias. A pergunta aqui não é Deus está falando, não é se Deus está falando. A pergunta aqui é, ainda estamos ouvindo Ele falar? Porque muitas das vezes nós fechamos os nossos ouvidos, porque nós só queremos ouvir aquilo que nós estamos esperando, o que é agradável para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa vaidade, para os nossos desejos. Então será que eu devo ficar toda hora perguntando, Deus está falando? Mas não é essa a pergunta. É, Deus, eu ainda estou ouvindo o Senhor, me dê sensibilidade para te ouvir. Você vai ler o livro depois de Amós, eu até te convido para ler, é tão pequeno. Amós vai até o capítulo 9. E é maravilhoso, porque quem foi Amós? Amós, eu amo esse significado do nome dele, que significa carregador de fardos, ou aquele que suporta a carga. E o que mais me conectou com essa palavra e com a vida de Amós é que Amós, ele não era um sacerdote. Amós, ele não era um profeta de escola de profetas, porque naquela época tinha escola de profetas, né? Não, ele não era. E para ser levantado e para ser um profeta, ou você vinha ali de uma linhagem sacerdotal, ou você vinha de uma escola de profetas, de uma linhagem familiar. Não, Amós não era. Ele não era filho de profeta. Amós não foi nada disso. Você vai ler Amós 7,14 e ele vai dizer, eu não era nem filho de profeta. Olha o próprio Amós falando. Eu era boieiro e cultivador. Eu era um homem comum, em outras palavras ele estava dizendo. Um pastor, um homem trabalhador. Mas é tão lindo ver esta história, porque quando o Senhor procurou alguém para carregar a sua mensagem, Deus encontrou Amós. Sabe por quê? E é por isso que você está aqui ouvindo essa mensagem hoje. Porque Deus, ele não procura títulos. Deus não está preocupado em procurar cargos. Deus procura disponibilidade. E o problema de Israel aqui, a gente tem ministrado nesses últimos 10 dias, sempre quando Deus entra com uma palavra de misericórdia, o povo está vivendo uma escassez, não é? E aí vem lá Deus e livra o povo. Mas aqui nesse cenário, o povo não está vivendo escassez. Pelo contrário. O problema de Israel aqui era que eles tinham voz, tinha sacerdotes, na verdade. Israel estava cheio de sacerdotes. Israel estava cheio de profetas. Mas sabe o que estava acontecendo? Qual era o problema? Tinha sacerdotes, mas eles estavam sem voz. Então Deus levantou um pastor com voz. Você está entendendo? Tinha homens, doutores da lei, cheio de conhecimento, que conhecia a Torá, que conhecia de trás para frente. Cultos, que viviam lá dentro do templo, mas não tinha mais voz. Então Deus vai atrás de alguém que para o homem não havia título, mas para Deus nos céus tinha. Ele vai encontrar um Amós, um pastor de ovelhas, alguém que estava no campo, mas com uma voz. Amós, ele vai profetizar durante o reinado de um rei que
que foi um dos reis mais prósperos de Israel. Ele era o rei Jeroboão. Israel estava ali vivendo o seu momento mais próspero economicamente. O comércio estava se explodindo, próspero totalmente. Havia uma riqueza enorme, infinita em Israel. Israel estava ganhando cada vez mais expansão territorial. Israel estava vivendo uma das melhores e maiores estabilidades políticas, ao contrário do que nós estamos vivendo aqui hoje, do que vários países estão vivendo. Mas espiritualmente, o povo estava totalmente falido. Olha a diferença. Essa mensagem de hoje é totalmente diferente das outras mensagens. O contexto aqui não havia destruição. O contexto aqui não havia um ambiente de falência, um ambiente de guerra. Não! Aparentemente o ambiente era de paz. Aparentemente o ambiente é como se você estivesse hoje falando, por mais que você possa até dizer, não, mas eu não estou vivendo o melhor momento, mas você pode dizer hoje, mas eu consigo ter paz. Eu vejo o cuidado de Deus. Não é assim? Era assim que Israel estava falando. Mesmo que outros lugares estão perecendo, nós estamos vivendo o melhor cenário, porque nós estamos sendo cuidados. Mas espiritualmente, Israel estava totalmente cego espiritual, falidos. E aqui existe um grande engano, porque eles confundiram, e é aqui que nós temos que ter cuidado, eles confundiram a prosperidade com a aprovação divina. Quantas vezes alguém olha para um cenário externo, ou alguém olha de fora para dentro também, sem saber o que está acontecendo literalmente no íntimo do íntimo, no secreto, ele olha para o outro contexto e ele diz assim, fulana ali tem Deus na vida, viu? Porque ela é próspera, ela é diferente. Aí quando a outra tá passando um processo terrível, aí vem alguém dizendo, que nem falou pra Jo, mas cadê o Deus que você serve? Você não vai pra igreja? Você não é crente? Você não tá lá no propósito da madrugada? Parece que quanto mais você ora, as coisas estão piorando pra você. Porque olha como é contraditório. Quem olha com olhar natural vai falar que não vale a pena você estar aqui. Porque vai dizer, não faz sentido você orar do jeito que você está orando e sua vida está dessa forma. Só que entenda, quem está olhando com olhar natural também, está olhando para uma prosperidade falida. Alguém que parece que está sendo aprovado, mas na verdade foi rejeitado já tem um tempo. Está falido espiritualmente. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque nós não somos daqui, nós estamos passando aqui, mas nós não somos deste mundo, nós estamos de passagem, e quem está no mundo, se olhar com o olhar do mundo, não vai enxergar o que ele está fazendo, vai enxergar as coisas e vai pensar que é aprovação, quando na verdade é rejeição, e aí depois vai enxergar o que é rejeição com aprovação, vice-versa. Eles pensavam, estamos crescendo. Então Deus, óbvio que está conosco. Porque se Deus não estivesse conosco, nós não estaríamos crescendo desta maneira. Mas havia algo aqui diferente. Altares estavam cheios. As igrejas lotadas. Só que os corações estavam vazios. Os cultos, já foi naquela igreja que você tem que chegar cedo para sentar no banco, porque senão você não consegue nem entrar? Era o que eles estavam vivendo? Lotados. Transbordando. Mas o arrependimento estava totalmente ausente. Sacrifícios abundantes, mas a santidade já não existia mais. O povo entregava sacrifícios, vivia de propósito em propósito, sacrifício em sacrifício, mostrando que estava lá jejuando, esquecendo que Jesus diz, quando você estiver em jejum, vai lá, lava o rosto, bota a melhor roupa, não precisa que o teu irmão saiba que você está jejuando. Mas eles não, eles queriam mostrar. Agora, você olha para esse contexto e pergunta como Israel pôde chegar neste ponto. Israel, a terra prometida, só viveram aquilo por causa de uma promessa. Israel não caiu de uma vez. É aqui que nós temos que ter cuidado.
Israel não caiu de uma vez. A decadência de Israel, ela foi gradual. Porque a primeira coisa que acontece com alguém, e era o que aconteceu com Israel, é perder o temor. Depois que você perde o temor, como Israel estava perdendo o temor, foi gradual. Você vai perder a sensibilidade. E Israel perde o temor. Logo depois, Israel não consegue mais sentir, ouvir Deus. Então Israel vai perder a sensibilidade. Os sacerdotes estão cheios de si, de conhecimento, mas sem sensibilidade. Depois eles vão perder a capacidade de ouvir Deus. Até que Israel vai chegar a um ponto de chamar a rebelião que eles estavam vivendo contra Deus de liberdade. Meu Deus, nós estamos vivendo dias que as pessoas estão chamando aqueles que estão vivendo ainda os costumes antigos, porque a palavra de Deus diz assim, ó, não vos desprezais os costumes antigos. Zele por ele. Só que quem está zelando pelos costumes antigos está sendo chamado de fanático. Ah, porque mudou. A moda agora é essa no evangelho. Para você atrair o jovem, você tem que dar um pouco de imitada no mundo. Você traz o ritmo do mundo, mas fala de Deus. É porque senão a gente perde ele. Mas, gente, eu fui criança. Fui adolescente. E os costumes daquela época, e olha que não foi tão distante, né? Mas é que hoje está agressivo. Foi o que me fez me apaixonar por Jesus. Era eu sair da minha casa e chegar na casa da minha avó e ver o culto sendo ali, acontecendo. Todos os dias tinha culto no lar, todo dia. Todo dia, eu morava ali, do lado da casa da minha avó. Todo dia meu pai ia cultuar com os meus avós. Tendo culto na igreja ou não, mas tinha o horário da tarde que tinha culto lá. E eu ouvia falando de Apocalipse, eu tremia. E eu pensava que, ai meu, que medo, não era temor. Só que hoje, não pode pregar. Apocalipse não dá ibope. Então você não vai atrair as pessoas. Eles estavam chamando de rebelião de liberdade. A idolatria, ela estava dentro da casa de Deus. Eles estavam chamando idolatria de adoração. E Deus começa a advertir o povo. E em Amós 4, Deus vai levantar através de Amós aqui, não é uma advertência, são várias. Vai começar dizendo que haveria de chegar sobre eles uma fome. E isso aqui me faz lembrar, e mais uma vez, quando o Senhor falou comigo, que haveria uma fome em várias nações. E que o Brasil seria uma provisão para outras nações. E eu creio que esse dia está próximo, mas antes do Brasil se tornar uma nação de provisão, Deus vai sacudir o Brasil para despertar a igreja de Deus aqui. Não é para despertar o mundo, porque quem não conhece Cristo não vai entender o que está acontecendo, só discerne o que é espiritual, mas é a igreja que está adormecida. Ele vai permitir situações para que a igreja desperte. E Deus vai falar, ó, vai acontecer uma fome. Aí ele vai dizer, se não vos converterdes a mim. Depois ele vai dizer, e se você não vos converteres, a seca virá. Ó, segunda advertência. O povo mesmo assim não estava dando ouvido. Lá vem Deus mais uma vez para o povo se despertar. Se vocês não se arrependerem, não se voltarem a mim, haverá pragas. O povo ainda assim estava aéreo, desapercebidos e não dando importância para aquilo que Deus estava falando.
E mais uma vez Deus vai trazer mais uma advertência. Haverá pestes. Se convertam. Haverá guerra, mais outra advertência. Se converta. Deus vai advertir o povo 5 vezes depois. Ele repete a mesma frase. Deus vai repetir a mesma coisa, a mesma frase. Porque cada disciplina ali tinha um propósito. Que era trazer o arrependimento. Porque muitas vezes nós pensamos, e muitas pessoas pensam assim: se Deus me ama, Ele me ama. Então Ele nunca vai me confrontar. Mas o amor de Deus, entenda uma coisa, Ele também corrige. A disciplina era misericórdia. Porque o pai que ama, Ele disciplina o filho. Ele corrige o filho. O juízo viria porque eles rejeitaram a misericórdia. E você está aqui hoje porque o Senhor está dizendo: a minha misericórdia ainda está disponível. E Deus vai levantar Amós dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor o teu Deus. Aqui não era um convite, era uma convocação. O que nós estamos vivendo aqui é debaixo de uma convocação. É por isso que às vezes eu falo: Senhor, desperta essa mulher que começou e parou. Ah, mas é por causa disso, vai ser sempre uma situação. Entenda uma coisa: se você não matar a tua carne, não passar por cima do sono, você nunca vai estar orando, porque você não vai ficar desempregado, você quer ficar. Porque sempre vai ser o trabalho, outro dia vai ser o filho, outro dia vai ser uma situação. Ei! Nós estamos em tempo de clamar mesmo, mas eu posso clamar de dia. Não, você deve clamar de dia. Mas nós estamos vivendo um tempo de descer mais, de buscar mais, de viver uma vida de santificação, de sacrificar mesmo a carne. Na calada do meio da noite mesmo. Era uma convocação. Deus estava dizendo: vocês ignoraram os meus avisos, agora terão que comparecer diante de mim. Israel pensava que estava pronto, mas Deus estava dizendo: vocês não estão prontos. E eu quero liberar algo aqui para a gente finalizar. O perigo hoje não é apenas o pecado escancarado, não é. O perigo é a familiaridade com o tal pecado, é achar comum. É achar normal. Na verdade, pode ser até comum, mas não é normal. Gente que tem perdido a sensibilidade, o senso de reverência. Gente que canta sobre uma santidade, prega sobre uma santidade, mas não busca a santidade. Não faz sentido eu estar aqui pregando isso para você e não buscar. Não faz sentido. Não faz sentido eu convocar você para orar e eu não orar. Porque tem gente que ora, mas não se rende. Eu tenho falado: Senhor, eu não quero só orar, eu quero me render aos teus pés. Gente que frequenta cultos, e eu já fui essa gente, mas não se aquebranta. Conhece os versículos, mas não conhece mais a voz de Deus. Mas sabe o que vai acontecer depois dessa profecia de Amós? Eles não dão ouvidos. Anos depois, alguns anos, o império vai invadir, o império da Ásia vai invadir Israel. Ele vai invadir e vai pegar o povo cativo. Assírio vai invadir o império. Eles vão trazer Israel como cativo. A cidade de Samaria vai cair. E todo o povo é levado
tudo que Amós havia profetizado. Tudo que Deus tinha falado, exatamente como Deus usou Amós, havia falado através da boca dele, vai acontecer. A geração que ignorou os avisos tiveram que se encontrar com o juízo. Você entende? Que muitas das vezes o juízo não é só a vinda de Cristo que está prestes, e Ele está nos preparando para esse dia, para a vinda dele, mas é o juízo que está por vir sobre esta terra também. É as consequências das nossas escolhas, do coração endurecido. Porque um dia toda a terra se encontrará com Deus. Só que a diferença hoje aqui é que ainda existe a graça dele. Ainda existe o arrependimento disponível. Ainda existe o sangue na cruz disponível. Mas entenda uma coisa: a porta da graça não ficará aberta para sempre. Olha os sinais do que nós estamos vivendo. O Senhor disse: os sinais da minha vinda é quando guerras começarem. Olha as guerras, rumores de guerra. Olha o que está acontecendo. Eu estava falando com uma cliente ontem, ela falou: eu não fui para o país enquanto a guerra não cessar. Guerra parece distante, mas está logo ali. Engano religioso, amor se esfriando dentro da casa do Pai, apostasia da fé, a perseguição com o povo de Deus, só é os sinais. Nós já estamos vivendo isso aqui no Brasil também. Não como outros países, como a Coreia, como outros países estão vivendo. Mas nós já estamos vivendo. Nós estamos caminhando para dias que muitas pessoas vão chorar se não estiver com o alicerce firmado em Cristo. Porque nós não estamos caminhando para dias melhores, não. Estamos caminhando para a manifestação plena dos acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. Entenda uma coisa, ainda mais com essa tecnologia. O problema hoje não é a ausência de informação. Lembra que antes falavam assim: Jesus não vai voltar, e a palavra de Deus diz: antes que todos ouçam sobre ele, ele não vai voltar. Mas entenda uma coisa, ele está disponível. A graça está disponível. A tecnologia está avançando cada vez mais. Aonde eu não posso ir, aonde você não pode ir, a sua voz, a minha voz vai. Olha como nós estamos vivendo hoje uma revolução. Então, aqui não é mais ausência de informação, porque o povo está recebendo a informação do Evangelho. Mas o que nós estamos vivendo, basta uma live, uma palavra, se Deus quiser conectar o mundo inteiro para ouvir aquela palavra, vai ouvir. E ele pode voltar naquele instante. Mas não é sobre a informação. É a ausência de transformação. Porque nós estamos vivendo dias que nunca houve tantas pregações como nós estamos ouvindo. Nunca houve tanta alerta, tantas mensagens, tantas lives, podcasts, tantas coisas. Nunca houve tanto conhecimento bíblico como as pessoas estão tendo. Mas também nunca houve tanta superficialidade como nós estamos vivendo. Eu finalizo aqui, porque essa é uma mensagem de alerta espiritual para nós. O maior sinal de um coração distante de Deus não é a ausência do culto. Não é a ausência de cultos, não. É a ausência de quebrantamento. Deus está nos chamando hoje. Prepara-se, ó Israel. Prepara-se, isso não é uma religião.
Prepara-se voltar ao primeiro amor. Volte a viver uma vida de restauração, de temor, de renúncia. Volte a renunciar o orgulho espiritual. Permitir que Deus confronte áreas escondidas na tua vida. Para que a gente possa ter uma vida alinhada com aquilo que nós pregamos. Amós foi ouvido por poucos, mas a história provou que ele estava certo. Hoje Deus continua levantando vozes, e a pergunta para você hoje é: será que a igreja, será que você consegue discernir os avisos de Deus? Prepara-te, ó Israel. A mesma voz continua dizendo: eis que venho sem demora. Será que quando ele voltar ele encontrará uma igreja preparada? Ou uma igreja apenas ocupada? Eu estou ocupada, por isso que eu não consigo entrar nesse propósito. Eu estou ocupada, é por isso que eu não consigo mais frequentar os cultos como antes. Eu estou ocupada, por isso que eu diminui meu tempo de oração. Eu estou ocupada, por isso que eu não tenho mais intimidade como antes. Mas a palavra é: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Como é que o Senhor vai te encontrar se Ele voltar hoje?